Então vamos lá, vamos continuar. Na última aula a gente já tinha ultrapassado aqui os princípios plásticos. Nós estávamos começando a trabalhar com as ferramentas de composição visual, e a gente sempre entendendo, gente, que para que você consiga interpretar, pelo menos sobre a ótica que nós estamos estudando, interrompe a sacanagem, gente, que eu preciso me concentrar. Oh, meu Deus. Vai ficar gravado agora a sacanagem de vocês. Sim. E eu para me concentrar também, que vocês vão fazendo sacanagem. E a gente estava sempre chamando atenção para o fato de que quando vocês fizerem os trabalhos da pesquisa, quando forem citar um desses aspectos aqui, não pode esquecer que só faz sentido citá-los se explicar qual a relação que eles têm com um desses. Porque uma coisa só tem clareza quando foi porque utilizou o peso de alguma maneira, utilizou um ritmo, fez algum contraste, ok? Da mesma forma, qualquer um desses aspectos que vão ser citados aqui. Então, a maneira de conseguir falar bem sobre cada um deles é conseguir, sobre esses aqui que estão no meio do gráfico, é você citar um desses outros no seu argumento, porque essas ferramentas que estão aqui ao redor, elas são utilizadas para atingir esses atributos que estão aqui no meio do gráfico. Então a gente vai entender o que está no meio do gráfico como atributos, e o que está nas pontas são princípios ou ferramentas de composição visual, ok? Nós já tínhamos estudado peso, proporção, continuidade, originalidade, complexidade. A gente pulou ritmo, né? A gente não viu ritmo. Simplicidade, e foi aí, né, que morreu. A gente ainda não viu eles demais. Então vamos retomar ritmo, que foi o que a gente pulou na aula passada. Gente, a palavra-chave para o assunto ritmo é repetição. O que é ritmo, gente? Quando numa composição a gente observa alguma lógica de repetição dos elementos de maneira contínua. Não basta repetir, precisa existir um tipo de lógica. E não necessariamente as lógicas elas têm relação com forma. Ritmo pode ser feito a partir da mudança de tamanho, mudança de forma, ou do tipo de detalhe da padronagem. Aqui, por exemplo, o ritmo vai acontecendo alternando aonde está o detalhe da forma. Nesse aqui, alternando o tipo de forma. Nesse de cá, alternando os tamanhos da forma. E a gente vai perceber que a gente normalmente vai começar a identificar objetos como dentro de um determinado grupo, quando, hoje até inseto na aula está tendo, né? Não, mata não, deixa o bichinho. Deixa o bichinho aí. Essa é um louvo a Deus. Não faz isso não, bichinho. Então, ó, nós temos tendência a organizar os objetos em grupo quando eles fazem parte de um ritmo organizado. A separar, nosso cérebro costuma segregar, mas não necessariamente quando a gente olha uma composição de um todo e está além das partes, a gente tem a intenção de segregar. Nós queremos, na verdade, observar uma lógica, e ter essa lógica de repetição é uma coisa que vai fazer com que o ser humano tenda a achar as composições mais agradáveis. Gente, porém, existe um limiar do que é agradável e do que pode passar a ser desagradável. Deixa eu ver se nas imagens aqui eu separei alguma coisa que fala sobre isso. Não separei não. Mas o que acontece é o seguinte: repetir as coisas, a gente pode repetir em quantidade. Deixa eu ver se na imagem aqui se vai dar para aparecer o desenho que eu vou fazer lá. Acho que dá para aparecer. Vai ficar meio pequenininho. Deixa eu ver se subindo aqui agora. Nas pesquisas que vocês vão ter que fazer, é interessante para que vocês demarquem bem, entendendo o que é ritmo,
Identificar que tipo de característica está gerando o ritmo. Se é a mudança da forma, se é a mudança da cor, se é a mudança de um detalhe, se é mudança de tamanho, se é a mudança de padronagem. Mas não só isso. Identificar se o ritmo é de maior ou de menor complexidade. Então, para isso, é bom que você tenha de cabeça contado os tempos dessa repetição. Gente, vocês já vão perceber, eu não sei se vocês lembram que quando eu estava começando a dar o assunto e falei de ritmo, eu não falei de ritmo, eu falei de arquitetura. Teve um conceito lá que eu questionei, vocês lembram que eu falava de arquitetura é música petrificada? Né? E eu não sou muito assim favorável a esse tipo de questionamento não, mas eu poderia dizer que a arquitetura é também música petrificada, porque uma das coisas que existe em comum entre música e arquitetura, dentre as várias coisas que elas têm em comum, uma delas é o ritmo. A gente vai perceber que na arquitetura a forma pode se repetir e pode gerar uma determinada percepção, fazendo com que a gente entenda que determinadas coisas são agradáveis ou não dentro da composição. Só que vai acontecer o seguinte também. Olha o que a gente tem aqui. Um ritmo formado por 3 elementos. 2 picos, um redondo. 1, 2, 3. 2 picos, um redondo. 1, 2, 3. 2 picos, um redondo. 1, 2, 3. Ou a gente pode pensar, na verdade, que existe uma combinação, né? Aqui é um ritmo de 2, 1, 2, 1, 2, 1, porque tem 2 com a mesma característica, apesar de eles serem diferentes um do outro, e um que tem uma característica totalmente diferente, né? Então esse aqui é um ritmo do tipo 2, 1, 2, 1, 2, 1. Fácil de entender isso, né? Existem várias possibilidades de assimilação de ritmo e de compreensão de ritmo. Existem ritmos que eles têm crescimento aritmético e crescimento geométrico. Por exemplo, vou criar um ritmo aqui que eu faço muito em paisagismo. Eu gosto muito desse trabalho de ritmo aqui, ó. Isso aqui, ó, é um trabalho de coníferas com topiários pequenos, um buxi, por exemplo. Aqui, 2, 2. Para lá, 2, 3, 2, 4. Depois começa de novo. 2, 1. Só por onde a gente viu, ó, a gente viu que a frequência do ritmo, ela começa aqui, termina aqui. E esse aqui seria um ritmo do tipo 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Gente, para que fique claro o que vocês estão lendo, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. 1, 3. Onde é que você está vendo 1, 3? Onde era para ser 2, 3 aí, olha aí. Não, em cima mesmo, no desenho. Certinho, de nada. Mas nada me impediria de querer fazer uma lógica maluca que virar um 3 também, sim, né? Poderia, só não foi a minha intenção, né, no início. Mas é uma possibilidade de ritmo, gente. Do mesmo jeito que nos outros princípios que a gente estudou, as coisas que são muito óbvias, elas não são as mais ricas possíveis, portanto são as menos estimulantes. Os ritmos também, quando não são muito óbvios, aqui, por exemplo, não é um ritmo tão óbvio, né? Ainda mais quando mudou isso para 1, né? Ele mudou uma lógica que se esperava e deu uma novidade. Ele gera um estímulo mais presente, então ele costuma ter maiores resultados sobre a percepção, tá? Só que a gente precisa saber o limite do que é simples e do que é complexo, porque do mesmo jeito tudo existe um limite.
para a percepção visual e para o que a gente considera agradável. Ritmos muito simples, por exemplo, fachadas que têm janelas ordenadas uma do lado da outra, como é o caso da fachada daqui das nossas salas de aula. Ela tem uma janela, outra, outra, outra. É um ritmo, mas é um ritmo de um elemento. É super pobre. As pessoas não vão ver grandes belezas nessa repetição. É uma repetição, mas ritmo de um é pobre demais. Aí você vai ver assim, repetição de duas, duas, duas. Também não é tão rico, mas já é mais rico do que de um em um, né? Já vai estimular um pouco mais. Só que quando você começa a colocar 2 com 4, com 6, com 8, 10, aí repete, e começa a botar 20, 30, 40, e é mudança de tamanho, de forma, de cor, muitos elementos, o grau de complexidade do ritmo aumenta tanto que a gente já cai naquela etapa da complexidade onde gera profusão. Vocês lembram que eu falei de profusão com vocês? Profusão é quando existe complexidade em excesso, é o máximo da complexidade. Ritmo, quando tende à profusão, ele também tende a ser desagradável pelo mesmo motivo que na complexidade. Portanto, a gente precisa estabelecer um limiar. Obviamente que cada contexto vai pedir uma quantidade de ritmo maior, mais complexo, outro mais simples. Mas é bom a gente ter pelo menos a noção de que existe um limite. A gente deve ter cuidado com os exageros do ritmo. Agora, e outra coisa, só para vocês terem a sensação de que essa diálogo aqui ele é real. A gente tem aqui na arquitetura 1, 2, 3, a música vai brincar disso também, né? Música também vai ter aquela história do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Só que o elemento que a gente está vendo aqui é visual, é a forma. Na música, o elemento que a gente lida é o som. Do mesmo jeito que eu estou explicando que existe um limite para na arquitetura a gente chegar na profusão, no profuso, que é o exageradamente complexo, na música também tem. Existem músicas que são extremamente monótonas, porque só tem aquela batidinha assim, ou aquela batidinha assim. Obviamente que ele vai preferir uma coisa que tem um pouquinho mais de lógica. Começa a melhorar. Mas se começa a virar uma bagunça do nada, tem muita informação, chega num limite que ninguém vai achar isso bonito nem agradável. A lógica é idêntica, o princípio é o mesmo, só que a gente está trocando som por forma e chegando no mesmo princípio de agradabilidade. E a gente tem que ter essa noção, gente, porque ser arquiteto significa também estar sensível a outras questões artísticas que não são exatamente arquitetura. Eu até diria que essa questão formal do ritmo é uma questão musical que influencia a gente enquanto arquitetos. E a gente precisa estar atento a esse tipo de característica. Nem sempre o ritmo é uma coisa que aparece estampada. A gente precisa perceber essas lógicas e essas repetições para notar que na arquitetura está acontecendo um ritmo. Vamos ver uns exemplos aqui de ritmo que façam com que fique mais claro para vocês. Outra coisa, nem sempre o ritmo ele tem sequências que continuam e que você vê a repetição do início e do fim do ritmo. Às vezes ele é interrompido no meio da composição, como a gente vai ver aqui nesses exemplos. Aqui, por exemplo, na sequência de colunatas que a gente tem nessa composição aí neoclássica, vocês vão perceber, que lá a lógica dos ritmos do período clássico, elas são lógicas mais simples, porque existia complexidade naquela época, mas normalmente não pelo ritmo. As ordens greco-romanas elas eram muito rígidas. Então alguém vai ver um ritmo, por exemplo, 2, 2, 2. No período contemporâneo, vocês vão ver que a competição pela forma, pela informação, pela mensagem, pela comunicação é muito grande, e a competição por ser especial também é grande. Vocês vão perceber que as fachadas principais da arquitetura contemporânea, elas são dotadas de muita informação, e que as secundárias têm um pouco menos. Então as principais, quando existe ritmo, elas tendem a uma quantidade de ritmo maior do que, por exemplo, na arquitetura clássica. Então a gente vai ver aqui, por exemplo, tem um ritmo 2, 3. 1, 3. Depois faz 1, 3. É um ritmo um pouquinho mais complexo, né? E não é todo mundo que vai conseguir ler, mas rolou um ritmo aqui.
Talvez ele não esteja finalizado, até porque a gente não vai ver o resto da forma. Mas eu quero deduzir que daqui para baixo vai repetir de novo 2 aqui embaixo, ó, e vai vir de novo 3. Então é uma coisa que a gente precisa estar atento, porque precisa haver uma lógica para você entender que é uma sequência de ritmo. Vocês conseguiram entender, gente, o que é ritmo? Ritmo é a percepção da repetição lógica e formal nos elementos da composição visual, tá? Precisa existir uma lógica de repetição. Não há repetição aleatória de qualquer maneira, tá bom? Então vamos para mais um princípio. Aqui no meu gráfico está com heraldismo, mas na apostila que vocês receberão aí, a gente vai ver alguns itens a mais. Na verdade, eu usava muito heraldismo porque os pesquisadores daqui da Universidade de Brasília, que foram as pessoas que me inspiraram a fazer minha pesquisa, eu iniciei minha pesquisa quando, há 15 anos atrás, tinha um grupo de pesquisadores interessados na questão plástica da arquitetura. E aí eles chamavam a parte simbólica que tem relação com ícones de heráldico. Por que heráldico? Heráldica, gente, era uma prática que existia na Idade Média. Existia um cara que ele era o que fazia as marcações heráldicas, que eram simplesmente representações estampadas, substituindo o elemento por um outro falso, que é nada mais nada menos que é a substituição exata dele em forma de um desenho. Ser heráldico, ou ser icônico, ou ser mimético, ou vários livros vão chamar de diversas maneiras diferentes. É uma maneira de fazer um símbolo que ele faz uma substituição do original por algo que não é original. Justamente por esse motivo, os projetos que vêm dotados de simbolismo, que acompanham essa conotação heráldica ou icônica, ela é vista pela maioria dos autores como uma coisa negativa. A gente já vê o pessoal que estuda simbolismo citando muito como alegoria. Alegoria é uma coisa quase que carnavalesca, uma coisa meio que de palhaço, uma coisa cômica. Então eles colocam nessa categoria. Vocês vão ver alguns livros também chamados de Kiste. O que é o Kiste? Se eu não me engano, em alemão, ele é uma coisa... Ele é como se fosse uma imitação, uma coisa que não é original, uma coisa que é feita sem um aprofundamento cultural, ou sem um valor simbólico que tem características mais globais e gerais. É necessário na pesquisa que vocês saibam diferenciar o que é simbolismo do que é iconização ou iconismo. Qual que é a diferença, hein, Danilo? De simbolismo para iconização. Qual a diferença? Não sei. Eu estou sabendo, não vai saber mesmo. Você está fofocando aí na hora da explicação, pô. É difícil fazer isso no trabalho, viu? Vocês vão ver, diferenciar uma coisa da outra. Vocês lembram o que é simbólico? Quando uma imagem simboliza algo, ela normalmente transmite a nós uma sensação, um sentimento, um estado ou uma ação que não está presente necessariamente na forma, mas através da forma você percebe aquelas sensações e ela te resgata ideias, lembranças, ela te provoca sensações boas, às vezes também desagradáveis, mas porque aquilo tem um significado. Simbolizar significa carregar dentro de si um significado sentimental, um valor que está ligado a um tipo de sentimento que você possui ao observar aquele tipo de forma. A simbolização por iconização, ela não necessariamente está ligada a um sentimento. Obviamente, se você simbolizar alguma coisa com a substituição, automaticamente você pode ter sensações também, mas o foco não é o sentimento, o foco é a substituição da imagem. Aqui, por exemplo, a gente está vendo uma coisa que é super icônica. Você está na frente de um prédio que ele é um observatório. E o que ele utilizou para dizer que isso é um observatório? Desenho no binóculo. A gente não está simbolizando. Eu poderia simbolizar que isso é um observatório simplesmente abrindo ao céu e deixando o céu aberto no meio de uma área central lá, para dizer que tem essa comunicação com a observação dos céus,
Ou eu poderia dizer que isso é um observatório, elevando para ficar no ponto mais alto e você realmente ter uma visão da cidade. Tudo isso é simbólico, você vai ter essas percepções de grandeza, de liberdade. Grandeza, liberdade, são sentimentos. Agora, a partir do momento que eu boto aqui um binóculo, eu não tenho mais uma interpretação geral e que vai me demarcar um sentimento ou um estado ou uma ação. Eu vou focar no objeto que é o binóculo, ok? E normalmente as iconizações elas são assim. Vamos ver alguns exemplos para ver se fica mais claro esse quesito. Vou pegar aqui, outra fachada. Quase, né? Nós temos um exemplo muito semelhante a esse aqui, que não é aqui em Brasília, tá? É lá nos Estados Unidos, a Biblioteca de Kansas. Gente, qualquer pessoa que olha aqui sabe que isso é uma biblioteca, né? Por quê? São as laterais de vários livros que estão aí. Mas percebam, gente, que a informação ela é impactante, ela é forte, ela é pesada. E quando a informação ela é muito direta, muito objetiva, ela cansa. Chega uma hora que você não aguenta mais aquela informação. E há uma tendência forte na arquitetura, quando a informação é assim, a ela causar desagrado à percepção das pessoas. Porém, existem situações onde só um elemento como esse tem um impacto e um choque que a pessoa quer causar. De repente, a sensação aqui da pessoa, do autor dessa obra, era impactar mesmo, era causar. Mas se lembre que tudo isso é encarregado de percepções que elas não são renovadas. Porque uma vez que eu deixo uma forma livre, ela tem um simbolismo no sentimento, esse sentimento que eu estou percebendo, ele pode ser interpretado por você de outra maneira. Uma coisa que tem uma forma curva, para mim pode ser uma questão de movimento, mas para você pode ser uma questão feminina. Um vermelho pode ser um estímulo de fome, mas para você pode ser uma questão sexual, e você fica excitado olhando para o vermelho. E as margens de interpretações e sensações são várias em algo que é simbólico. Algo que é icônico não dá margem de interpretação. Quer dizer, até pode dar, mas antes da interpretação, primeiro vem o impacto da substituição de algo que é real por algo que não é, que é na verdade uma tentativa de imitação do real. Aqui, por exemplo, o que eu tenho aqui para interpretar? Quase nada, é livro. É um monte de livro um do lado do outro. Tem alguém que vai pensar algo diferente disso? Raramente. Então, aí é que muitos dos autores da questão simbólica vão dar esse sentido de conotação negativa. Por quê? Não tem o que se interpretar. É uma imagem estampada e carregada. Porém, gente, eu não estou condenando que você iconize. Por quê? Essas coisas que são icônicas, elas têm impacto, têm peso e elas são importantes para algumas coisas. Por exemplo, na comunicação. Na comunicação, o timing deles é diferente do nosso timing. Timing de arquiteto pode ser para o resto da vida. Obras que elas viram referências culturais ou referências arquitetônicas, elas vão ser construídas uma única vez e elas têm que durar, ela vai ser o símbolo da nação, né? A gente vai ter, por exemplo, a Casa da Cascata. A Casa da Cascata pode acabar nunca. Ela vai ficar para o resto da vida. Não só da nossa vida, para o resto de todas as civilizações agora, depois que ela foi feita, né? O Taj Mahal. O Taj Mahal tem um valor simbólico, um impacto lá, mas o Taj Mahal não vai poder acabar tão cedo, né? A não ser que os alunos jogam uma bomba nuclear lá na Índia e vai acabar com aquilo tudo lá. Enfim, não é o caso. Agora, vamos pensar nos caras da comunicação. Vou usar um exemplo, o Daniel já deve estar cansado desse exemplo, que só para ele já falei umas 2 vezes esse exemplo na sua turma, né? O exemplo da propaganda de cerveja. Quem que é o público principal de cerveja? Homem. Então quais são as 2 coisas que são melhores, que o homem considera como melhor na vida dele? Mulher, futebol, cerveja de novo. Então é muito fácil você pensar na cerveja, associar coisas que são boas, quando você coloca ela próxima dessa imagem, impacta. Em vez de você ficar tentando simbolizar o que pode ser bom, você simplesmente chega lá no outdoor, coloca a imagem da cerveja, coloca a mulher, coloca a praia também, que é outra coisa agradável, né, para a maioria das pessoas. E você vai perceber. Oi? Coloca o verão, mas normalmente é praia. O verão normalmente vai na praia. Você acha que verão aqui na região centro-oeste é a mesma coisa de verão no Nordeste? Agora que verão é a mesma coisa em qualquer lugar. A verão da Itaipava.
Ah, é porque eu não sei quem é Verão, eu não acompanhei Itaipava. Bom, eu inclusive na última aula que eu dei na última turma, né, eu dei um exemplo antigo que eu usava da boa, que era a Juliana Paz, né? Só que, pois é, só que a Juliana Paz não é mais a boa, né? Quem é? A boa era de quem? A Antártica, que é a boa? Não, é. A boa que é a Antártica. Mas a Juliana Paz ainda está fazendo a boa da Antártica? Não tá, nem sei mais quem que é a boa da Antártica. Mas ó, quando eu comecei a dar esse exemplo, era a Juliana Paz, que era o exemplo da mulher gostosona, né? Da bunda perfeita para ficar estampada na propaganda. Semestre passado, quando eu estava dando essa disciplina, a bunda perfeita era de uma menina de um seriado, que ela inclusive era garota de programa, e aí ela tirou a roupa assim, Paula Oliveira. E aí quem? Paola? Olha o Verão aí, ó. E é essa que é a Paola? Não, essa é o Verão. Essa é o Verão. Peraí, daí pra eu botar aqui. Então, já que agora tem um exemplo novo para nos atualizar, então tá aqui, o Verão que o Danilo arrumou pra gente, né? Essa aqui é o Verão. Eu particularmente preferia a Juliana Paz, né? Acho ela muito exagerada, muito estufadona, meio siliconada, enfim. Mas tá boa, mas tá ótimo o exemplo dela. Então, a Verão, é a Verão, né? Eu não tinha entendido que você falou Verão. A Verão, ela é o quê? Ela é a imagem da mulher gostosa contemporânea, né? Bonitona, boa. E aí o que acontece? Você bota ela, aqui nessa propaganda botou a lata e a cerveja no contexto só, né? Porque não é só a cerveja que é. Se ele tomar a latinha também é a gostosa, é a boa. Gente, numa propaganda que está no outdoor, você só tem, às vezes, meio segundo, olhar para o assim rápido. Você tem que olhar a cerveja, a mulher gostosona da bundona e tudo que for de bom que estiver perto. E seu cérebro na hora capta, a cerveja é boa, a mulher é boa, é tudo bom. E fica aquela imagem gravada. Vai ter inclusive aquilo que a gente estudou, pregnância, né? Vai ficar fixado com intensidade na nossa imagem, só que o tempo é curto. Agora vamos pegar o seguinte exemplo da Verão, como é que é o nome da outra? Paola Oliveira, né? Que foi uma menina, parece que ela namorou depois como garota de programa com a esposa de um cara que também tinha pegado ela, uma confusão. Eu sei que tem uma cena que ela tira a roupa e aí vai pra varanda e é aquela cena espetacular do corpão, né? Aquela coisa toda. Ali, para 2 segundos, impactou, tanto que saiu na mídia, a discussão foi tão grande que eu fui dar a aula, os meninos só comentavam nela, e foi o motivo da minha aula do semestre passado. Mas você imagina o que é você olhar a Paola Oliveira, estampada a imagem dela, a foto dela, grudada na parede do seu quarto, todo dia, durante o resto da sua vida. Gente, nem a mulher que você tem o maior amor da sua vida, se você não parar de olhar para ela 1 minuto, você não aguenta, cansa. Por que as coitadas tomam chifre tanto, né? Porque ninguém aguenta o tempo inteiro. Precisa descansar, sair um pouco. Olha, isso é um conselho, viu? Não enche o saco demais não, dá saída. Gente, tô brincando, não tem nada a ver isso que eu tô falando. Vamos voltar para a parte plástica. Ó, o Danilo é bonzinho, ele não pode meter chifre não, né? Não. Então tá, eu como sou diferente, né? Eu não consigo. A mesma carne pro resto da vida não vai rolar comigo não, tá? Não se iluda quem for casar comigo. E jura que vai ser pro resto da vida. Gente, mas ó, tem nada a ver esse papo que eu tô falando, não é isso que eu quis dizer, nada a ver. O que eu tô querendo falar é o seguinte: imagem é uma coisa que ela tem um timing. Imagem que vai ser vista numa quantidade de tempo muito grande vai cansar. Imagem que vai ser vista rapidamente, ela realmente tem que ser forte, impactante, pesada. Se você tem um trecho de uma construção, de uma composição sua, que ela não é a visão principal, a sua chance de impactar é melhor. Por quê? A pessoa vai se incomodar menos. E outra coisa, às vezes ela é a visão principal, mas ela é um momento que você passa rápido, por exemplo, pórtico de entrada de casa, hall de entrada de casa. Você fica lá horas parado na frente dele, olhando para ele? Não fica. Agora, quando você vai para casa, se você é visita, você pode ficar com uma visita 1 hora ou 2 sentada conversando, olhando para a imagem no meio da sala, né? É outro tipo de timing. E você no seu quarto, você fica algumas horas deitado na cama?
Fica também, né? Muitas horas, conversando, dormindo, curtindo outras coisas, estudando, seja lá o que for. Ter uma imagem impactante ali do teu lado pode ter um peso que não é o ideal. Agora, um poste de entrada que eu passo rápido, eu vou impactar, porque inclusive eu só tenho poucos segundos para eu provocar a pessoa. Depois dali passou. Então, eu acho que é o momento. Para mim, aqui em Brasília, eu acho que teve uma empresa de comunicação aí que eu acho que foi a melhor propaganda que eu já vi até hoje. Foi que mostra o peso e tudo de uma forma figurada e relativa ao mesmo tempo. Que é que ele tem 2 baleias lá e um texto assim, viu como você viu? Bom, anuncia aqui. A mensagem é curta e grossa, né? Ela vende a ideia que ela quer. Mas cuidado, ser curto e grosso na arquitetura tem consequências. A gente precisa saber dosar. Mas tem horas que o impacto que você quer dar é somente com aquele elemento. E normalmente, gente, a gente tem que pensar em outra coisa também. Existem elementos icônicos que são convenções. É outra maneira de identificar uma coisa que não é simbólica. Uma coisa que ela é simbólica, ela faz parte de um entendimento, se não global, pelo menos de um entendimento geral de uma grande população. O que é um símbolo convencionado por nós aqui no Brasil pode não ser, por exemplo, lá no Oriente. Para nós aqui, preto é símbolo de luto, mas no Japão não é branco. Branco que é luto para eles. Então, não sei se faz sentido a gente utilizar uma coisa convencionada por nós como um símbolo. A cruz, ela é um símbolo na religião evangélica e na católica, mas no budismo não faz muito sentido. As religiões cristianistas em geral usam isso como símbolo, mas não faz muito sentido no budismo. Agora, quer ver uma coisa que tem significado global em qualquer religião, em qualquer... A Brusa, sabe que é interessante disso tudo? Olha só, o símbolo da cruz, ela tem uma pregnância maior, ela é bem entendida para o cristão católico. O cristão protestante não é. Eles não utilizam da cruz. Para eles, ela está mostrando aqui, para eles é a questão do peixe. Do peixe? Simboliza o quê? Para eles eu não sei, assim, o que eu falo é o seguinte, no caso para a religião católica, a cruz simboliza a ressurreição de Cristo, né? Assim, foi por você. A cruz foi por você. É isso que nos remete a pensar. Mas as igrejas evangélicas também adotam cruz como elemento de marcação. Adotam. Mas não da mesma forma. Não tem o mesmo simbolismo, mas elas têm, né, uma demarcação. Mas é uma convenção nossa, especialmente ocidental. No Oriente isso não é tão comum. Então a gente vai meio que pegar uma cruz. Cruz é um elemento icônico. Cruz é uma convenção. Gente, coisas que precisa aprender o código. Bandeira do Brasil é um símbolo global? Não é. Quem nunca veio no Brasil e não conhece a nossa cultura não sabe qual é a nossa bandeira. Não é todo mundo que sabe que a bandeira do Japão é branquinha com uma bolinha vermelha no meio. É uma convenção, isso foi ensinado. Se aprendeu que aquilo é daquele jeito. Por exemplo, você não pode... Placas são elementos convencionais, são convenções. A gente não pode dizer assim, como é que você faz para entender simbolicamente que aquilo ali é um hospital, é uma igreja? Vamos mudar a forma, a igreja, vamos fazer alta, branca, pureza, luz divina. Mas, normalmente na engenharia, a gente chega lá e bota igreja na placa. Na arquitetura, quando a gente está fazendo a parte plástica, não é papel nosso simbolizar que uma coisa tem uma determinada finalidade, botando plaquinha de identificação não, tá? A gente tem que mudar as características simbólicas do espaço, de maneira que as pessoas, e normalmente por convenções, não por convenções, por um caráter simbólico que seja o mais abrangente e global possível, porque as convenções elas costumam não ter um resultado plástico interessante para a nossa percepção, tá? Uma igreja ela tem que ter uma forma, que tenha símbolos, que represente muita coisa para muita gente. Colocar uma plaquinha e escrever igreja, não teve nenhum ganho plástico fazer isso, nem simbólico. Aqui, por exemplo, nós estamos vendo um outro edifício na França. Aqui existe um busto por debaixo do prédio, que estampadamente isso aí é a parte de baixo do ser humano, né? Metade de um queixo, metade de um pescoço. Não dá para ler muito mais coisa do que isto nessa imagem. Agora, subliminarmente, pode ter uma história relacionada com esse busto,
relacionado com alguma conquista de um grande homem, e aí bota esse grande homem aí de baixo, ou que o ser humano é a base, sei lá, do conhecimento, ou do qualquer outra finalidade que tenha essa edificação aí, que pode ter esse valor simbólico. Oi? Esse seria a cabeça? Eu não sei se aqui seria a cabeça, mas aqui embaixo tem um pescoço com queixo, né? Pode até fazer uma leitura. Aí daria uma ideia de limitação, não? De o quê? Limitação? Não sei, nesse sentido, se você conseguir fazer essa leitura, dá para você ver, fazer uma leitura simbólica nessa parte que não está muito clara, porque não é uma cabeça exatamente como seria a cabeça de um ser humano, mas icônica daqui para baixo. Dá até para fazer essa descrição no trabalho de vocês ou numa leitura plástica de uma obra. Ela tem essa riqueza de interpretações várias daqui para cima, mas aqui abaixo, gente, a leitura é o quê? É um queixo e um pescoço. Não tem muito o que se falar dessa obra. Mas olha, o arquiteto bem munido é o último assunto, viu, gente? Sei que já está no horário de vocês. Ele sabe como lidar com esse item de maneira mais sutil. Existem situações, gente, onde realmente cabe ter o princípio de iconização, e existem situações que a gente consegue fazer, como nos 4 evangelistas de Sesquiate. O fato de você colocar aqui os evangelistas, você pode poderia estar trazendo simplesmente eles, mas quando você eleva a escala deles, coloca uma silhueta negra e não coloca eles exatamente como é a figura humana, pode dar margem a N interpretações. Qual a importância deles? Ele é maior do que eu? Por qual motivo? E por que ele é posicionado na entrada de um descenso para a igreja, para a catedral? Tem uma explicação de ser colocado dessa maneira? É diferente de eu pegar uma escultura humana com formato perfeito, colocar lá. O que as pessoas vão fazer a leitura? Simplesmente no evangelista acabou-se. Agora, algo que está com essa verticalidade, que está com a silhueta negra e meio disfarçada, ela pode levar a outras interpretações, torna mais suave a iconização, faz com que comecem a surgir aspectos simbólicos por trás do simples representar da figura humana da escultura. E existem outras situações onde iconizar não é tão negativo, porque o timing é diferente. Por exemplo, quarto de criança. Quarto de criança não vai durar para o resto da vida. E se lembre de uma outra coisa: o tipo de ser humano que mais precisa de estímulos e de estímulos fortes é a criança. Ela está no estágio de desenvolvimento intelectual. Então estimular ela com coisas que são fortes e marcantes não é ruim. E aliás, a maior quantidade possível de coisas diferentes que você puder fazer, você vai conseguir introduzir. Mas vocês conseguiram sentir qual é o elemento icônico que está aí na composição? É a folha, né, gente? Porque você está substituindo uma coisa que é real por algo que é falso através dela mesma, mas não sendo ela. Então aqui a folha caberia. Mas se lembrem, isso aqui não vai durar para sempre. Isso aí vai chegar uma hora que você vai poder trocar, e o tal do cansar, ele não vai acontecer, até porque o ser humano que está aqui dentro, ele não é suscetível a esse cansar. Espaços artísticos que são dados a pessoas que mexem com criação, com criatividade, estão mudando, interagir, são espaços que eles também não são tão suscetíveis. Só que daí o próprio profissional vai modificar. Artistas, arquitetos, designers, você coloca um negócio desse aqui, daqui a 3 meses ele já criou outro, já botou no lugar, já trocou. Então isso também é um espaço que você pode usar mais. Há diferença. E quando a gente cria uma área que é efêmera, um evento, um espaço que vai trocar, uma pessoa que está mudando temporariamente, abre espaço para que você coloque coisas mais ousadas e que tenha esse caráter menos simbólico e mais icônico. Deu para diferenciar, gente, o que é simbólico, o que é heráldico ou icônico? Heraldismo é mais explícito, é uma substituição imediata de alguém por algo que substitui esse alguém, e ele tem semelhança com esse alguém. Simbólico é uma coisa que não é explícito, ele é latente. Você observa aquilo e ainda está margem a mais interpretações. E normalmente o que é simbólico está relacionado com uma sensação, um estado, uma ação ou um sentimento. Ele não está relacionado com lembrar de alguém muito específico. Normalmente o que é icônico está lembrando de alguém específico.
A folha está remetendo diretamente a uma folha falsa, ou pelo menos uma árvore ou a natureza. Aqui, a gente está substituindo um binóculo de verdade por um binóculo falso. Aqui, em vez da gente querer simbolizar o conhecimento através do azul, um conhecimento a partir de uma grandiosidade, uma centralidade de informações, jogando as coisas por cima, a gente pegou um livro que é um objeto específico do conhecimento. Aí substituiu o conhecimento por elemento com o livro. Então, uma substituição do original pelo falso normalmente está ligado à iconização. O que é a iconização? Substituir o original pelo falso. Pegar uma coisa que é convencionada, ou seja, você aprendeu que aquilo simboliza algo, ou pegar alguma coisa que tem informação impactante, mas que ela não dá margem a diversas interpretações. Tudo isso costuma ser iconismo. Simbolizar quer dizer abrir a forma para as possibilidades de interpretações diversas, e que normalmente são sentimentos. Poder, grandiosidade, suavidade, medo, aconchego, paz, descanso, inquietação, excitação. Tudo isso, quando você sente essas coisas no espaço, isso é simbólico. Agora, quando você lembra do presidente Kennedy, porque tem uma bala desenhada lá, isso é icônico, isso é heráldico, que você pegou algo que era original e substituiu por um falso. Ou você pegou um objeto que não dá para interpretar muita coisa. Bala é uma bala, você chegou a bala e botou lá. Botou uma escultura de uma pessoa lá. Se é com a forma da silhueta humana exata, é icônico, mas pode ter um caráter de simbólico por trás, se ela está deformada, se ela tem um pedaço vermelho que simboliza alguma coisa. Aí você pode dizer que naquela parte que a forma está perfeita, há uma iconização, mas na parte que tem um detalhe que não é, tem algo a mais a ser lido, que é variável e é subjetivo, e que cada um de nós pode sentir diferente. Aquele pedaço vermelho eu posso achar excitante e você pode achar enjoativo. Ok? A catedral também é um exemplo de ritmo, né? De ritmo. Só que eu diria de um ritmo não muito rico, né? Porque ele é um ritmo de ou de 1 para 1, né? Em claro e escuro, em claro e escuro. Não é muito rico. Existem outras coisas como o valor simbólico, como a continuidade, talvez, o contraste, a questão da proporção, porque aqui tem aquele caráter do dominância, que vai exaltar essa obra como uma grande obra de conceito plástico. Mas a questão do ritmo na catedral eu não considero uma dos mais ricos. Não, porque o ritmo muito óbvio, ele não é. Não, mas ele também é um exemplo de... Agora, se eu quisesse usar ele, escolher um exemplo de ritmo, eu não escolheria a catedral, porque não é o melhor exemplo, na minha opinião. Os exemplos muito óbvios não são os mais ricos possíveis. E aí, gente, mais dúvidas? Todo mundo sabe diferenciar o que é simbólico do que é icônico ou heráldico? Na apostila tem 5 nomes lá. Tem heraldismo, alegoria, iconização, quiste e tem... acho que é esses. Tudo ok? Deu? Entendeu tudo, Miguel? Vai saber fazer o trabalho? Vocês juram, né? Então, gente, até a aula que vem, a gente encerra aqui. A gente continua com os outros princípios da aula que vem.